Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. Hoje, claro, vamos falar sobre assuntos internacionais, atualidades, economia, saúde e muito mais. Tudo isso a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, sejam todos muito bem-vindos. Novamente está começando Da Hora dessa terça. Já estou muito bem acompanhado aqui na nossa bancada pelo meu xará, Gabriel Henrique. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, Gabriel. Tudo bem com você de casa? Vamos lá para mais um programa da hora. E, como em toda terça, ele está aqui com a gente, Fábio Tágera. Tudo bem, Fábio? Como é que foi de final de semana? Final de semana, graças a Deus, em paz. Pauta cheia hoje, hein, Gabriel? Vamos debater muitos assuntos importantes que interferem diretamente na vida do cidadão. É isso, e a gente inicia falando dos nossos bichinhos, porque a Secretaria da Proteção Animal vai atender a uma antiga reivindicação de organizações que atuam na defesa dos animais. A proposta de criação da nova pasta foi aprovada nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa. Entre as atribuições da nova secretaria estão promover e fortalecer a assistência médica veterinária em Fortaleza e no interior do estado a animais de pequeno e grande portes, mediante a construção, operação e gestão de estruturas, equipamentos e pessoal capacitados, e também execução de políticas de controle populacional de animais, através de castração disponibilizada por unidades móveis e fixas, como hospitais, clínicas e congêneres. Acho que é muito importante nessa medida. Com certeza. As políticas públicas voltadas para o apoio ao animal de rua, elas precisam ser intensificadas nas cidades. A gente sabe da dificuldade dos municípios em manter, por exemplo, os castramóveis e outras políticas de controle da população animal. Então, com a criação da Secretaria dos Animais, que vai ter à frente aí o deputado federal Célio Sturad, que é um conhecedor da causa, sem sombra de dúvida, defende e levanta essa bandeira há muitos anos. A ideia é aproximar realmente a estrutura de serviço público nessa área das cidades. A gente entende da importância porque vai descentralizar aí as ações de controle da população animal e outras situações de veterinária que precisam acontecer nas cidades. É isso, acho que outra pauta bacana para ser colocada seria um maior incentivo à adoção, né? E não à compra, porque geralmente os bichinhos que vão à compra são colocados ali em vitrines e tem muitos outros na rua só querendo um lar. E aí tanto seria uma via de mão dupla, né? Porque diminuiria esses animais que ficam na rua e você ainda levaria um bichinho para casa. Teria a oportunidade de adotar essa ação com certeza ali vai compor as estratégias dessa nova secretaria, esse incentivo aí à doação dos animais de rua, que precisam, como você disse, desse amparo, desse carinho, e é de extrema importância em diversos momentos. Por exemplo, os médicos aconselham que a criança possa ter um animal para ali socializar com o animal, em diversos tratamentos, inclusive de saúde. Então é importante essa observação, é importante que o governo também trabalhe esse tipo de iniciativa dentro das ações dessa nova secretaria. É isso, o assunto agora é a Prefeitura de Fortaleza, né, Gabriel? Por causa dos concursos, que é uma instituição criada no final de 2014 pela Prefeitura de Fortaleza, deverá em breve sair do papel. Regulamentada nos últimos anos, a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza atuará vinculada à Secretaria Municipal de Saúde na gestão de hospitais, UPAs, postos e demais equipamentos de saúde. A concepção da FAGIFOR lembra a Fundação Regional de Saúde, ligada ao governo do estado, criada em 2020 e extinta há quase 3 meses. Antes do seu comentário, Fábio, a gente vai ouvir o que disse o prefeito de Fortaleza,
José Sarto, porque ele anunciou no último sábado que a Prefeitura planeja a realização do maior concurso público da história da saúde da capital. Oi, pessoal. Iniciando o nosso final de semana com uma ótima notícia. Nós vamos fazer o maior concurso público da história da saúde em Fortaleza, para nível médio e nível superior de várias carreiras. Estamos organizando a FAGIFOR, Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza. Estamos finalizando o quantitativo de cargos e funções e o impacto financeiro para ainda este ano realizarmos o concurso. E aí, Fábio, fica a expectativa, né? Porque ainda tem gente, por exemplo, que foi aprovada em outros concursos, não só da área da saúde, e que ainda não foram nem chamados, né? Então, será que a prioridade, primeiramente, não deveria ser chamar essas pessoas que já foram aprovadas e depois criar outro concurso? A lógica seria essa, né, Gabriel? Chamar quem já está aí na fila de espera, quem já passou nas seleções todas. Mas a iniciativa da Prefeitura de Fortaleza ela é importante pelo seguinte: a gente sabe das dificuldades nas unidades de saúde, né, pública do município, a falta de médico, a falta de enfermeiro, de outros profissionais de saúde. É uma tecla que a gente bate aqui toda semana. A otimização, o aperfeiçoamento dos serviços públicos. E na saúde essa situação ela é mais caótica ainda, porque é preciso que haja uma gerência mais eficaz nesse processo de serviços de saúde pública. Então, a Prefeitura, com esse incremento aí de gestão, pretende ali preencher todos os espaços, segundo aí o prefeito José Sarto, preencher todos os espaços que ainda estão ausentes dos profissionais. E também tratar da questão da gestão, tanto dessa questão financeira, que é importante as queixas são diversas, falta medicamento, falta um tratamento adequado. Então, essa estrutura que está sendo criada está sendo operacionalizada, já que foi criada tem um tempo, e passa a ser operacionalizada pela gestão pública em Fortaleza, vai aí, em médio e longo prazo, sanar essas deficiências, né? Apresentar soluções para os inúmeros problemas de saúde na cidade, e a população deve aí esperar novos dias, melhores dias com esse aperfeiçoamento dessa ação de saúde. É isso, e agora a gente vai falar sobre os postos de gasolina, porque desde o final de junho, alguns postos de combustíveis aumentaram o valor da gasolina e do diesel após mudanças na arrecadação do PIS e do COFINS, tributos que têm como financiamento da Seguridade Social. Para combater o aumento abusivo dos preços do combustível e garantir que o consumidor não arque com os reajustes desproporcionais, o Procon Fortaleza fiscaliza postos na capital cearense. A gente vem se deparando aí com aumentos, né, nessa questão dos combustíveis quase inclusive, a nossa gasolina é a mais cara do Nordeste. É a mais cara do Nordeste. E a disparidade dos preços geralmente são absurdas, né? Então é preciso que haja uma ação de fiscalização mais intensa nesse sentido, para que se obedeça aí às regras do direito do consumidor, para que não haja esses aumentos absurdos, esses comparativos de preço de posto para posto, de local na cidade para um outro local da cidade, são situações que a gente se depara e que se assusta. E o cidadão comum que precisa do seu transporte para se locomover, principalmente quem trabalha, por exemplo, com aplicativos de transporte, seja ali de transporte de passageiros, seja de transporte de encomendas, enfim, todo esse leque econômico que depende do carro para trabalhar vem se deparando aí com preços absurdos e com diferenças absurdas. A gente tem que entender quais postos em Fortaleza têm o preço mais barato, aí de repente geram filas absurdas. Então, assim, são situações que precisam ter um ordenamento econômico, um ordenamento de fiscalização para que o cidadão que precisa abastecer seus carros possa ter aí um conforto e uma situação mais completa no sentido de saber onde abastecer. É isso, e o assunto agora é educação, porque os estudantes de baixa renda, matriculados em escolas públicas e que cursam o ensino médio, poderão ter direito à bolsa de estudo mensal. É o que estabelece o projeto de lei apresentado pelo senador Marcos Pontes.
O projeto de lei 3.166 de 2023 institui o programa Bolsa Estudantil do Ensino Médio, que será limitado a estudantes que integrem famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e beneficiários do programa Bolsa Família. Importante, né? Acho que serve como um incentivo para esses jovens. Não tenha dúvida, essas bolsas elas vão ali operacionalizar uma espécie de complemento do ensino, né? Uma das diretrizes do projeto, uma das normas do projeto é exatamente as boas notas e a frequência dos alunos nas escolas. São critérios que vão ali compor essa estratégia da disponibilização dessa bolsa e que tem como objetivo auxiliar na educação. A gente sabe que existem bons cursos preparatórios para vestibular ou para concurso, mas que tem custo, né? Tem lá os valores que precisam ser pagos. E a operacionalização desse tipo de política pública, ela só vem fortalecer o processo educacional. A gente vem falando aqui também no programa, nas nossas participações, da importância de se trabalhar a educação, né? A educação como base transformadora da sociedade, a educação como mecanismo, inclusive, que vai impulsionar futuramente a economia. Então, esse aperfeiçoamento no processo educacional dos alunos é de extrema importância, precisa ser operacionalizado e precisa também de um somatório de forças com outros orçamentos, não só o poder público federal, mas os estados e, se possível, os municípios devem ali também compor suas estratégias de disponibilização de bolsas, os seus planejamentos voltados para aperfeiçoar o processo educacional, pedagógico tão importante. Não é só ali desenvolver os planejamentos pedagógicos anuais, semestrais, mas também pensar em compor outras estruturas de educação que vão ali melhorar a qualidade do ensino. Até porque o aluno também tem que ter dignidade, né? Ele tem uma vida, a vida dele não é só para a escola, não é só na escola também. Sim, também. Esse detalhe é importante que você apontou. Por exemplo, uma bolsa que pode ser utilizada para a cultura, né? Assistir um bom filme que vai ali compor o seu conteúdo, uma peça de teatro, adquirir um bom livro. Tudo isso tem custo. E essa bolsa vai servir para operacionalizar esses acessórios educacionais. Isso. E agora sobre segurança, porque uma ofensiva da Polícia Militar do Ceará resultou na noite da último sábado na prisão de um suspeito por receptação em Tianguá. O homem de 24 anos foi flagrado pela composição da polícia em posse de 7 motocicletas, uma motoneta e uma caminhonete no distrito do Sítio Boqueirão. O indivíduo foi atuado em flagrante pelo crime de interceptação. Uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará e colocada à disposição da Justiça. Por volta das 17h30, uma composição do comandante de patrulhamento de rondas de ações intensivas e ostensivas da PMCE foi acionada via telefone por uma empresa de rastreamento veicular. O estabelecimento comercial informou que uma motocicleta roubada teria sinalizado a localização na zona rural de Tianguá. Os seguranças foram, em seguida, atrás das diligências, acompanhando a movimentação do veículo que estava estacionado em frente a um clube de eventos. É isso. Do interior do Ceará, como um todo, existe aí muitos fatos como esse, né? Roubo de carro, de motocicletas, de cargas. Parece que se estabelece aí uma grande quadrilha, uma grande teia de meliantes, do crime organizado, ali que precisa compor o seu arsenal, né? Não só arsenal bélico de armas, mas também com veículos e fazer com que os assaltos, os roubos, o fruto dos roubos se transformem em dinheiro. Muitos desses carros vão para o desmanche, têm seus documentos adulterados para exatamente servir o crime, exatamente servir as ações do crime organizado. É preciso que o poder público, através da Secretaria de Segurança Pública, se intensifique no sentido de abafar essas ações. É difícil? Mas com planejamento e com a ação conjunta entre a Secretaria de Segurança, as guardas municipais nos municípios, é um ponto, é uma situação que eu venho sempre debatendo, a questão do aprimoramento das guardas municipais. Inclusive, o Ministério da Justiça tem aí orçamentos exatamente para que os municípios possam compor estratégias para ali
melhorar a qualidade do serviço de segurança nos municípios, né? Essa junção de forças é que se pode operacionalizar ações reais que vão ali diminuir situações como essa de roubo de carros, do desmanche, que causa tanto problema, tanto malefício para a sociedade. É isso, e também lembrar que quem compra essas peças é conivente, né? É conivente. Faz parte também e acho que se É enquadra crime, né? criminalmente. É crime, receptação de produto roubado é crime. Se você desmonta o carro, vai vender só o motor, vende uma caixa, seja lá o que for, é crime. E quem recebe, quem compra isso, responde também. E outra coisa, a pessoa não se toca que quando ela compra uma peça daquele determinado veículo, essa mesma peça vai ficar faltando no mercado ilícito. Então eles vão atrás dessa peça novamente e você mesmo pode ser o alvo, né? Exatamente. Vão ali roubar de novo e aí cria-se uma cadeia e uma cadeia produtiva, fora da lei, mas produtiva. Só quem vai ganhar são eles. Só quem ganha é o crime. É isso. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria de Participação Social, anunciou ontem que todos os locais de votação das eleições suplementares para os agentes de cidadania e controle social do biênio aí de 2023 e 2024. A votação dos 540 candidatos vai ocorrer em 53 locais no período entre 24 de julho e 4 de agosto, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Para entender o papel desse agente social, que a gente chama de agente social, ele funciona como um observador das demandas dos bairros, né? Ele trabalha, não tem remuneração, é importante que isso fique claro, mas ele trabalha como um elo entre a sociedade, os bairros, as comunidades e o poder público, seja a partir da Câmara Municipal ou diretamente nas regionais e na Prefeitura de Fortaleza de um modo geral. Então, ele conhece ali as problemáticas, as demandas, o que está afligindo o cidadão comum nos bairros, e ele transforma todas essas observações em documentos, em relatórios, que precisam ali ser entregues às prefeituras, à prefeitura e às regionais, e à própria Câmara Municipal de Fortaleza, para que se paute soluções, né? Vamos citar um exemplo prático disso. Em uma determinada rua de um bairro está lá um cano estourado, um córrego passando, geralmente até dentro das próprias casas. Esse agente de cidadania, ele observa esse problema e ele comunica de uma forma direta aos órgãos responsáveis por resolver essa situação. Então, essa eleição ela é importante para isso. A sociedade tem a oportunidade de conhecer os candidatos que vão prestar esse serviço de forma gratuita, repito, de forma que não tem remuneração, mas de extrema importância para essa construção de uma cidade mais justa, de uma cidade mais eficiente, que possa ali garantir qualidade de vida às pessoas. Para a periferia, de um modo geral, é de extrema importância. Fica aí o apelo para a sociedade a conhecer os candidatos e votar naquele que você entende e identifica como um elo de ligação entre os bairros e o poder público. Acho que é uma função muito importante, porque às vezes os políticos ficam muito distantes das comunidades, dos bairros, enfim. E eu creio que esse elo aí é importante para trazer ele um pouco para a realidade, né? Porque às vezes eu sinto que alguns dos nossos políticos não estão por dentro dessa realidade. Com certeza. O agente de cidadania, ele realmente faz essa ligação. É um olho, né? Ele funciona como um olhar crítico da realidade de cada bairro. E como você disse, geralmente os parlamentares, por exemplo, apesar de percorrerem a cidade, conhecendo as demandas, mas é um olhar mais macro, né? É um olhar mais voltado para atender problemas que são mais diretos, ou seja, a questão da melhoria dos serviços de saúde, uma educação mais eficiente, políticas públicas mais diversas. E o agente da cidadania não, ele vai a fundo, vai lá numa ponta, conhecer quais casas que estão caindo, o que é que precisa, por exemplo, para melhorar ali o córrego, o esgoto de ruas. Ele esmiuça de uma forma mais completa essa questão da ausência do poder público em determinados pontos. A cidade de Fortaleza é uma cidade muito grande, é a quarta
do país em extensão territorial, e aí são muitos os problemas, são muitas situações em que o poder público não pode chegar, não tem como chegar, não é nem por falta de vontade, não, vamos entender. Muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo, né? Por falta de não conhecer ali os pormenores dos bairros. Então é importante que o agente de cidadania faça esse trabalho, ele tenha as condições de trabalho para exatamente criar esse elo mais forte entre a gestão e os bairros. É isso mesmo. E o Refis Saúde foi prorrogado e segue vigente até o dia 4 de agosto de 2023. Desta forma, os contribuintes e empresas que possuem dívidas com os municípios de valor igual ou superior a R$ 1 milhão podem negociar o débito com os descontos. O Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários foi lançado no começo de junho deste ano, com o objetivo de ajudar os contribuintes que estão em débito com a Prefeitura de Fortaleza a quitar suas dívidas com o fisco municipal. E, Fábio? O Refis da Saúde é uma ação voltada exatamente para ali sanar débitos de empresas, de instituições junto à Prefeitura de Fortaleza. Existem aí possibilidades importantes de parcelamento desses débitos, desses impostos, e o que se arrecadar vai ser exatamente para compor ali a melhoria do serviço de saúde. Então, é importante essa ação de gestão do prefeito José Sarto e prorrogar esse prazo vai oferecer condições para que essas empresas, instituições e pessoas físicas possam aí procurar a Secretaria de Finanças e fazer seus parcelamentos. Existem bons descontos, a CEFIM estudou tecnicamente no sentido também de oferecer bons descontos, e só em saber que o dinheiro arrecadado vai ser aplicado nas estruturas de saúde da Prefeitura é muito válido, porque a gente sabe do sucateamento que muitos postos de saúde, muitos hospitais públicos do município vivem. Existem denúncias aí de hospitais tipo o Frotinha de Parangaba, por exemplo, que falta tudo, só tudo. Então, esse incremento no orçamento da saúde pública na cidade de Fortaleza vai fazer toda a diferença nessa reengenharia de gestão de saúde, minimizando essa questão dos problemas da ausência de medicamento, da ausência de pessoal, porque vai ter como contratar. A gente, como cidadão e como imprensa, vai fiscalizar a fundo a aplicação desse dinheiro. A gente espera também que a Câmara Municipal de Fortaleza, exercendo o seu papel constitucional como órgão fiscalizador, possa aí também compor as fiscalizações e que esse programa seja realmente exitório e que chegue na ponta. E é muito importante porque beneficia os dois lados. Os três lados, na verdade. A Prefeitura, que vai receber pelo menos uma parte do que tem direito, quem está devendo, que fica com o nome limpo, e principalmente a gente, né? Porque quem utiliza, o cidadão que utiliza a saúde a gente, nós já trouxemos aqui no Da Hora diversos relatos, não só relatos, vídeos, fotos de postos de saúde daqui da capital e situações realmente tristes, né? Desagradáveis, desestrutura, os postos praticamente caindo por cima das pessoas, faltando tudo, sujeira, enfim, uma série de situações que se resolve com planejamento e com dinheiro. Então a gente espera realmente que essa ação ela venha em um médio prazo surtir um efeito forte aí e melhorar a qualidade tanto física como logística e de pessoal no serviço de saúde pública. E claro, a empresa, a instituição, a pessoa física que está devendo ao município vai ali ter a oportunidade de parcelar e limpar seu nome. Existem determinadas licitações, por exemplo, que a empresa precisa estar bem com o fisco municipal para poder participar, né? Então, tem toda essa situação, sem sombra de dúvidas, é um leque de boas oportunidades em todos os sentidos, e a gente espera que isso se concretize e que realmente aconteça. Agora vamos precisar dar uma pausa, mas não saia daí, porque ainda tem muito assunto e o Da Hora dessa terça-feira volta já. Olá, o Da Hora dessa terça-feira está de volta. E agora, Gabriel, vamos falar o quê? É isso, agora a gente vai falar de agricultura, porque
No lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 para a região Nordeste, nesta segunda-feira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura pediu a redução dos juros para financiar a produção de alimentos no país. Atualmente, esses juros estão em 4% ao ano para empréstimos destinados à produção de pequenas unidades produtivas, a chamada agricultura familiar. O presidente da CONTAG, Aristides Santos, elogiou os avanços no atual plano, que aumentou em 34%, se comparado à safra anterior, o total de recursos destinados ao crédito para o setor, fixado em quase 72 bilhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Porém, o representante dos trabalhadores na agricultura, para ele, é preciso reduzir esses juros. E aí, Fábio, a agricultura, a gente sabe, movimenta demais a nossa economia, principal setor, alimenta, inclusive, não só mesas do Brasil, mas como de outros países. Sim. E precisa desses incentivos, né? Olha, tudo que for relacionado a melhorar a qualidade da agricultura familiar precisa ser trabalhado com muita responsabilidade e também com muito carinho por parte dos gestores públicos. Porque, veja, é toda uma cadeia de situações que precisam ser organizadas. Se eu consigo manter o homem do campo na sua cidade, na sua terra, produzindo, vivendo do seu trabalho, vivendo da sua cultura ou da sua agricultura, eu evito, por exemplo, nós vamos evitar, por exemplo, o êxodo rural, o inchaço das cidades, né? Com essa população que vem do campo, por falta de oportunidade, achando que aqui, por exemplo, em Fortaleza, vai encontrar oportunidade de trabalho, e a gente sabe que não é bem assim. O resultado disso é a criação de inúmeras habitações irregulares e invasão de terras na zona urbana das cidades, o que prejudica de forma significativa também todos os outros serviços públicos. A gente falou agora há pouco sobre saúde, né? Sobre unidades de saúde do município que estão ali sucateadas, que estão lotadas, filas intermináveis para atendimento de pessoas que já existem, que já estão aqui. Imagine com o êxodo rural. Então, essa questão dos juros com relação aos financiamentos é de extrema importância que se haja aí um entendimento entre os poderes públicos e os agricultores familiares, através das suas associações, no sentido de se ter um percentual de juro acessível e que possa ser ali confortável para os mesmos, produzirem, trabalharem, viverem da sua produção da agricultura, pagarem os seus financiamentos e ali criar uma injeção interessante, também econômica, nas cidades. Então é válido, é preciso que haja esse estudo e com entendimento, com um bom diálogo, a gente acredita que vai se estabelecer um meio termo, sim. Muitos políticos utilizam do setor agropecuário, inclusive, para tentar se eleger como campanha, né? Para a gente ver a força realmente que tem o agro no nosso país, né? Não tenha dúvida, é uma bandeira que só cresce, teve aí um incremento grande nos últimos anos, essa questão da agricultura, forte, o Brasil, sem sombra de dúvida, produz muito, é um celeiro mundial, a gente sabe disso, e é de extrema importância que esses avanços eles continuem, né? Que eles possam ali ser aperfeiçoados em termos de políticas públicas, de ações de governo, no sentido de se impulsionar, principalmente o pequeno agricultor que precisa estar localizado na sua cidade, na sua zona rural, produzindo bem, com qualidade e com incentivo. E aí, Gabriel? Agora a gente vai falar sobre a reforma dos assentos legislativos, porque a medida é possível porque a Constituição Federal determina que a composição das câmaras municipais seja definida de acordo com a população dos territórios, excedendo aos limites máximos e mínimos estabelecidos pela lei. Com isso, a quantidade de assentos no legislativo da cidade pode variar de 9 para a população até 15 mil habitantes, a 55 para populações acima de 8 milhões de habitantes. Isso, muitas reformas, né, que a gente vem passando atualmente. Mais um agora. Sim, esses dados, essas ações, elas vêm de acordo com o último censo, né? A gente sabe que muitos municípios perderam população, outros ganharam mais. Os municípios que perderam população tiveram seus orçamentos reduzidos e aí começa toda uma outra discussão
porque muitos dados se chocaram, muitos... Eu ali na UVC, União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, onde eu sou assessor legislativo, me deparei com queixas diversas dos parlamentares no sentido de que os dados que o IBGE apresentou não são coniventes com os dados populacionais que eles têm, que os municípios têm. Né? Com relação às casas legislativas, funciona dessa forma, né? Diminuiu a população, diminuiu o número de cadeiras. Aumentou a população, aumenta o número de cadeiras, porque tem que existir essa proporcionalidade da representação legislativa no município. Então, é importante que esses dados sejam muito bem avaliados e reavaliados e que exista também um grande movimento municipalista no sentido de se entender esses meios termos, né? Tanto dos dados coletados pelo IBGE como os que existem nas cidades. É importante essa avaliação. É uma discussão que tem aí um início, não resta dúvida, a própria Confederação Nacional dos Municípios e as associações que representam as câmaras municipais já têm aí um debate para se iniciar e ter aí um meio termo com relação a esses dados e o número de vagas nas casas legislativas e também a questão orçamentária, que é de extrema importância. A gente sabe que os municípios vivem com o pires na mão, buscando incentivo, buscando projetos, uma série de coisas. E perder dinheiro em uma gestão municipal é o caos instalado. E a gente volta a falar do agronegócio, porque entre as novidades divulgadas durante o lançamento do Plano Safra da agricultura familiar no Nordeste está o maior volume de crédito rural da história. São 71 bilhões e 600 milhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O volume, inclusive, é 34% superior ao anunciado na safra passada. Outra grande mudança aí são as mudanças no microcrédito produtivo, o Pronaf-B. As medidas do Plano Safra devem beneficiar cerca de 1 milhão de agricultores familiares nordestinos. A gente já falou sobre isso. Sim, o que é importante? Ontem foi o lançamento na Assembleia Legislativa do Garantia Safra, né? E o governador teve a oportunidade de receber o ministro da Agricultura também aqui, tiveram a oportunidade de apresentar às associações de agricultura essa nova modalidade, esse incremento na questão financeira do programa. Tá? Os recursos existem, a burocracia para o recebimento desses recursos para o agricultor familiar, ela precisa ser minimizada, a gente sabe da dificuldade que é. A gente sabe que os agricultores familiares muitas vezes não têm ali os direcionamentos a partir das suas secretarias municipais de agricultura. Então, o recurso foi melhorado, é preciso que chegue com qualidade, é preciso que chegue com aperfeiçoamento, inclusive com aperfeiçoamento técnico, porque, veja, são recursos assistidos. Os recursos assistidos a gente sabe que tem ali o poder público como um fiscal, que vai dar o dinheiro, mas também tem que fiscalizar, tem que orientar no processo de desenvolvimento das atividades agrícolas, né? Para que funcione. A gente sabe da importância de um programa desse funcionar, melhorando a qualidade de vida em vários aspectos, de quem produz, de quem recebe essa produção, do comércio de um modo geral e na manutenção do homem do campo na sua terra. Esse é um dos gargalos que precisa ser muito bem trabalhado. Quem percorre, por exemplo, uma capital como Fortaleza consegue se deparar com situações tristes de falta de estrutura para as pessoas que vêm do interior para cá. Tá? Então, vamos aguardar que o governo do estado aí faça as suas distribuições em parceria com o governo federal, faça o seu ordenamento e o seu planejamento para realmente atender o pequeno agricultor com crédito assistido e com capacitação. E aí também fica a dica para as secretarias de agricultura dos municípios, as comissões de agricultura que compõem as câmaras municipais, para se trabalhar aí um ordenamento no sentido de orientar o pequeno produtor rural para receber esse benefício. E aí, Gabriel? E agora a gente vai falar sobre educação, porque todos querem saber. Quais motivos para fechar as escolas cívico-militares, que têm um público específico e que apresentam bons resultados, apontados pelos índices de aferimento de qualidade? Segundo Mourão, isso é um revanchismo. Ei, Fábio, é uma polêmica que
tem tomado aí tem tomado o Brasil conta dos nas últimas debates, semanas. tem tomado conta aí das manchetes nas últimas semanas dos debates, essa questão das escolas cívico-militares. A gente sabe da importância desses equipamentos no processo de formação dessa questão da ética, dessa questão da disciplina, dessa questão também de um conteúdo pedagógico mais apurado, das metodologias de ensino que tem um resultado muito forte na educação, que é o principal. Não adianta a gente ficar discutindo essa questão ideológica, se é válida, se não é, se é para ter... Claro que é para existir, sempre existiu as escolas militarizadas, sempre existiu. A sociedade sempre aceitou e aceitou bem. A gente sabe da luta, muitas vezes, dos pais por uma vaga em uma escola dessa. Então, não faz sentido você desestruturar um programa de governo por conta de política, um programa de governo que existe, que funciona e que os resultados comprovam, né? Faz sentido desestruturar isso. Então, é um debate que não deveria nem existir. Alguns estados vão ali conseguir manter suas escolas militares, outros vão buscar se organizar no sentido de até ampliar a possibilidade de criar novas escolas. Então, eu digo, existem determinados debates que não deveriam acontecer, né? Não deveriam existir num país como o nosso, cheio de dificuldades, cheio de desigualdade social. Então, debates como esse não deveriam existir nessa questão política. É importante, sim, que se exista todas as condições possíveis de desenvolver a educação. E as escolas militares, sem sombra de dúvida, é um dos melhores equipamentos públicos no processo educacional eficiente. Sem contar a liberdade, né, do pai escolher qual educação dá para o seu filho, né? Sim, também. Vai quem quer, procura a vaga quem quer. Existem aí os processos, está lá. Não é obrigado a fazer parte de tudo. Tem lá as vagas, existem lá os equipamentos próprios, e você tem a liberdade de procurar colocar seu filho numa escola dessa. Se não interessar, não bota. Agora, criar toda uma celeuma, toda uma discussão nacional em cima de uma situação como essa que não é aceitável. É isso. E quem tem renda mensal de 2 salários mínimos, R$ 2.640, até R$ 20.000, pode procurar bancos a partir dessa segunda-feira para renegociar suas dívidas através do novo Desenrola Brasil, o programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes, que foi lançado pelo governo federal e, segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros podem se beneficiar nessa etapa. As dívidas devem ter sido adquiridas até o final do ano passado e poderão ser pagas em, no mínimo, 12 prestações. Os brasileiros negativados por dívidas de até R$ 100 também já podem se inscrever e deverão ter o nome limpo em até 30 dias. Para a economia girar, a gente sabe, a população tem que ter crédito. E para ter crédito também tem que ter o nome limpo, né? É um programa que tem um apelo popular muito forte, é uma política pública que vem com esse objetivo de exatamente impulsionar a economia. Agora, precisa ter muito cuidado, né? O governo vai oferecer condições aí junto às empresas de parcelar, de diminuir os juros e de estabelecer as ferramentas viáveis para o cidadão comum limpar seu nome. Mas é importante entender também o outro lado. O cara vai limpar o nome, vai poder comprar de novo e muitas vezes pode ali se exceder, né, nas suas compras e voltar para a mesma situação e emperrar de novo a economia. Porque a gente sabe que todas essas manobras elas existem não porque o governo é bonzinho que ele vê lá com o nome, não. É preciso criar essas situações para que a economia oxigene, né? Tenha uma oxigenação através do consumismo. É dessa forma que existe, através dos impostos e tal. Então é importante que esse programa aconteça de uma forma muito organizada, mas também com educação financeira. É preciso educação financeira. E aí, mais uma vez, a gente vem para aquele conceito de junção dos poderes, de junção dos orçamentos públicos, se crie aí estratégias de capacitação online, já que muitas vezes você não pode ir para uma aula presencial, faz online, cursos de capacitação, de orientação de crédito, orientação até no financeira. YouTube, se você no procurar, próprio tem YouTube dicas. tem, exatamente. Agora, com um caráter educativo, de formação, de entendimento dos recursos, para exatamente não voltar, né, para o negativismo, para estar lá no negativo e não poder aí exercer o poder de compra e todo mundo perde com isso. A economia perde,
as empresas, a geração de emprego e renda diminui e é preciso desse entendimento. É um programa popular, viável e interessante. Agora, em contrapartida, precisa trabalhar a questão da consciência econômica do consumidor. É isso. O Da Hora vai para o seu segundo intervalo. O Fábio vai estar aqui deixando a nossa bancada. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. E até terça, né? Até terça, se Deus quiser. Deixa eu só mandar um alô aí para o vereador França, do Eusébio, para o Belo, lá no Mudumbi, que está nos acompanhando, para a Alessandra Araújo, vice-prefeita da Varjota, e para o Erivaldo Santiago, que está ali na Assembleia, também nos acompanhando. É isso. Muito obrigado, Fábio. Na volta, a gente tem Fernando Ferrer aqui com a gente. Então fica aí, que já já o Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça-feira e antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos falar um pouquinho sobre a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que divulgou a lista constitucional para a cadeira no Tribunal Superior do Trabalho, destinada para um membro da advocacia. Os escolhidos são os advogados Eduardo Pragmácio de Lavor Teles Filho e Fernando Antônio Benevides Ferri. O próximo passo agora é a eleição dos 6 mais votados pelo Conselho da OAB Federal e, em seguida, a lista vai ser enviada para o TST, que vai reduzir para 3 nomes, cabendo então ao presidente da República escolher o mais novo membro da Corte Trabalhista Brasileira. A vaga surge em razão da aposentadoria do ministro Emanuel Pereira no TST. Então, Fernando, seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa terça-feira, com uma honra dessas, né? Obrigado a todos, telespectadores acima de tudo. Hoje amanhecemos com excelentes, boas notícias, né? Nós temos que frisar boas notícias. Inauguração do shopping Terraço lá no Eusébio, o investidor brasileiro querendo reabrir a fábrica Troller, nova fábrica de tratores lá em Baturité. É a iniciativa privada, eu sempre digo, quem gera emprego nesse país é a iniciativa privada, não é a iniciativa pública, certo? Nós vamos ter essa reforma tributária, espero que o Brasil realmente possa avançar cada vez mais, diminuindo esse índice de desemprego, que não é um privilégio, posso dizer assim, do brasileiro, mas com essa reforma tecnológica, nós temos ainda muito a avançar em educação para diminuir esse desemprego. É uma honra muito grande, nós não fomos escolhidos pelo Conselho Federal nessa lista. Nós, 2 nomes, meu colega, advogado, amigo, Eduardo Lavor Teles, um grande nome da advocacia também, alencarina. Nós fizemos a inscrição, a nossa inscrição foi deferida. Então, agora nós vamos para o Conselho Federal, provavelmente a eleição deve ser em setembro, onde serão escolhidos esses 6 nomes. O estado do Ceará tem uma cearense, lá, a ministra Cátia Arruda, ela é cearense, mas ela era desembargadora no Maranhão. Ela foi guinada ao posto maior como ministra do TST através do Maranhão. No Ceará, na verdade, nunca na história do TST, do Tribunal Superior do Brasil, tivemos um cearense alçando voos aí ao TST através do estado de Ceará. Hoje nós temos essas 2 oportunidades, né? Espero contar com o apoio de todos os cearenses, inclusive da seccional cearense, a OAB do Ceará, as outras OAB que nós temos inscrições também na OAB do Piauí, temos também inscrição na OAB de Pernambuco há mais de 15 anos. Estamos fazendo um trabalho, me sinto aí, depois dos meus 54 anos, 28 de advocacia, desses 28 anos, mais de 23 anos são de advocacia trabalhista, dedicada com muito amor e muita paixão, diuturnamente à advocacia trabalhista. 95% do nosso escritório é direcionado apenas para a Justiça do Trabalho. Então, nós estamos aptos e com muita humildade, com muita determinação e com muita fé em Deus, que quando Deus quer, Ele pode tudo sempre, né? É isso. E qual a importância de algo como isso, tão grande, para a OAB aqui do Ceará, por exemplo? Olha, a importância não para a OAB, mas a importância para todos os advogados e advogadas militantes do Estado do Ceará. Eu espero que, se um dos nós 2 chegarmos lá,
que realmente nós vamos fazer uma defesa intransigente, né, da advocacia, porque nós que temos aí mais de 20 anos, como eu falei, de militância na área trabalhista, sabemos a árdua tarefa que é da advocacia. Então, quem quer que chegue lá ao posto de ministro não pode esquecer jamais de onde veio, que é o 5º constitucional da advocacia, que 1/5 do tribunal é formado por advogados. Nós temos mais 2 ministras lá, a ministra Delaide Arantes e a ministra Cristina Peduzzi, que presidiu o TST, que são do 5º constitucional, né? 2 ministras de alto quilate que realmente são dedicadas, principalmente a ministra Delaide Arantes, que tem um trabalho formidável e voltado com muita dedicação, muito carinho, muita atenção à advocacia. Então é isso que tem que chegar, o ministro ou a ministra que chegar lá, pelo 5º constitucional da advocacia, jamais pode esquecer de onde veio, tem que ter uma dedicação, uma gratidão e uns olhares voltados para o engrandecimento da justiça trabalhista, para que nós possamos ter uma prestação jurisdicional, que felizmente a justiça do trabalho já é a justiça mais célere e mais importante, no meu humilde sentir, do Brasil, nós possamos ainda avançar mais, com mais celeridade, com mais número de juízes, com mais concurso, servidores acima de tudo, que hoje é um dos grandes entraves, não só aqui no Ceará, mas na Justiça do Trabalho por toda a execução, faltando servidor para fazer cálculo, faltando servidores para fazer as notificações, faltando servidores para fazer os bloqueios, e mesmo assim é uma justiça que dá uma resposta à altura que a sociedade merece. E quais as vantagens para a Justiça do Trabalho no Ceará? As vantagens? Não, a vantagem é pelo um todo, não no Ceará, mas no Brasil todo. A justiça social é um equilíbrio social. Nós sabemos que a grande maioria, felizmente, a grande maioria dos empresários, que é como eu disse no início, é quem gera a renda, quem gera o emprego, são cumpridores da legislação trabalhista. Mas como tudo, né, sempre tem uma pequena parcela ali que teme não cumprir com as suas obrigações legais. Então, a Justiça do Trabalho está exatamente aí para fazer esse equilíbrio, né, social. Dizem, graças a Deus, esse estigmatismo já tem passado, mas a Justiça do Trabalho é só para o pobre, é só para o trabalhador, de forma alguma. O juiz julga de acordo com o que está nos autos. Nós temos que ter a humildade que, quando perder um processo, falar que a prova foi falha, uma testemunha falhou, uma documentação foi juntada, mas não tem essa história de que a Justiça do Trabalho só julga em prol do trabalhador. O que nós temos que ter são advogados e advogadas capacitados, munidos das provas e que sejam carreadas aos autos para que realmente tenhamos esse equilíbrio social que não só o Brasil, como o mundo todo almeja. Fernando, como é que fica a expectativa mesmo? Falando agora sua pessoal, para algo tão grande, para esperar agora até setembro? Como é que fica? Olha, essa questão surgiu já há mais de 6 anos. Eu estava numa daquelas homenagens lá do Tribunal Superior do Trabalho, quando fui convidado pelo atual, na época, o presidente do TRT de Sergipe e o desembargador Aurino Brito, que é cearense, era desembargador, se aposentou lá no TRT, que inclusive me honrou com a homenagem que eu sou eternamente grato, com a medalha de grande oficial do Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe. E nesse jantar, com a ministra Delaide e o meu ministro Augusto César, que surgiu essa ideia, que inclusive foi a ministra Delaide que me impulsionou a isso, e eu peguei isso com afinco, com determinação. À época, a ministra falava até que ia se aposentar antes do período da aposentadoria, porque o marido dela estava com problema de saúde. Obviamente, graças a Deus, tudo se foi recuperado, ela continua. Surgiu essa vaga agora, o ministro Emanuel Pereira é do Rio Grande do Norte. Eu espero que quem venha realmente a ser escolhido pelo presidente Lula seja outro nordestino, que não seja nós aqui do Ceará, mas que pelo menos seja do Nordeste, que possamos realmente ter um trabalho voltado para, sobretudo, a Justiça Trabalhista do Norte e do Nordeste, porque a grande maioria lá do TST são do sul do país. Nada que o sul não desmereça, de forma alguma. Mas nós temos que ter um equilíbrio de forças. Temos que ter a rotatividade. E aqui no Ceará, felizmente, o TRT daqui, o TRT 7, né, aqui do estado do Ceará, houve um avanço, mas já podemos avançar mais ainda com o número de desembargadores, porque aumentando o número de desembargadores, vamos aumentar o número de varas, vamos aumentar o número de servidores e, obviamente, vamos dar uma celeridade que os processos merecem para a sociedade ter um respaldo rápido, célere e justo. É isso, Fernando, nosso tempo vai ficando por aqui. A gente agradece demais a sua presença e deseja
parabéns e boa sorte nesse processo, que já vem de muitos anos, de 6 anos, como o senhor falou, e que tudo dê certo. E pedir também suas considerações finais, por favor. Só peço a Deus 2 coisas, paz e saúde. E o resto, a gente corre atrás. Mas a gratidão é eterna sempre. Agradeço a vocês, telespectadores, que recebi várias mensagens de ontem para hoje, depois que saiu a publicação da lista. Vários juízes, embargadores, advogados, amigos, não só do estado de Ceará, mas de todo o Brasil, né, nos impulsionando, nos dando força. E é importante realmente esse apoio de todos os amigos. Estou sempre à disposição, me siga aí nas redes sociais, no meu Instagram, Advogado Ferrer. Estou sempre à disposição de você, telespectador. É isso. Gabriel? Agradecer a audiência e pedir para que vocês participem com a gente. Está aqui nosso WhatsApp também na tela, vai também nosso Instagram, Rede TV, Rede União Isso. TV. Exatamente. E é isso, o Da Hora dessa terça vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã, no mesmo horário de sempre, a gente está de volta. Fique agora com o programa do Ferreira Aragão. Tchau, tchau.